Olá, mulheres abençoadas. Daremos continuidade à audioleitura do livro A Isca de Satanás, de John Bevere. Estamos no capítulo 10, para que não os escandalizemos. Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Romanos 14, verso 13. Acabamos de ver como Jesus ofendeu muitas pessoas quando viajava e ministrava. Parece que em quase todos os lugares aonde ia, as pessoas se ofendiam. Neste capítulo, quero abordar o outro lado disto. Jesus e seus discípulos haviam acabado de voltar a Cafarnaum. Eles haviam completado um circuito ministerial e havia chegado para um descanso curto, mas muito necessário. Se havia um lugar que poderia ser considerado a base do seu ministério, era aquela cidade. Enquanto estavam ali, Simão Pedro foi abordado pelo oficial responsável pela coleta dos impostos do templo. Não paga o vosso mestre as suas dracmas? Mateus 17, verso 24. Pedro respondeu, sim, e voltou para discutir o assunto com Jesus. Jesus havia previsto a solicitação do coletor de impostos, e então perguntou a Simão Pedro, Simão, que te parece? De que cobram os reis da terra impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Dos estranhos, disse-lhe Pedro. Logo, estão isentos os filhos. Mateus 17, do 25 ao 26. Jesus está provando para Pedro o ponto de vista de que os filhos são livres. Não são eles que pagam os impostos, eles são os que se beneficiam dos impostos. Eles vivem nos palácios mantidos pelos impostos. Os filhos comem à mesa do rei e vestimentas reais, todos fornecidos pelo dinheiro dos impostos. Eles vivem gratuitamente e são mantidos gratuitamente. Aquele oficial recebia os impostos do templo, mas quem era o rei ou proprietário do templo? Em honra de quem ele havia sido construído? A resposta é Deus Pai. Pedro havia acabado de receber do próprio Deus a revelação de que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Com base nisso, Jesus estava perguntando a Pedro, se eu sou o filho daquele que é o proprietário do templo, então não estou isento de pagar o imposto do templo? É claro que ele estaria isento. Ele estaria totalmente justificado em não pagar o imposto. Mas veja o que ele diz a Simão Pedro. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Mateus 17, 27. Ele havia acabado de provar a sua liberdade, mas para não ofender ninguém, ele disse a Pedro, vamos pagar. Esta era outra confirmação da sua liberdade quando ele instruiu Pedro a ir pescar e pegar o primeiro peixe que fisgasse. Na boca do peixe, ele encontraria o dinheiro. Deus Pai havia providenciado o dinheiro do imposto. Jesus é o Senhor da terra. Ele é o Filho de Deus. A terra e tudo o que nela existe foram criados por ele e estão sujeitos a ele. Portanto, ele sabia que o dinheiro estaria na boca daquele peixe. Ele não tinha de trabalhar para ter aquele dinheiro, porque ele era o filho. E, no entanto, ele optou por pagar o imposto e não ofender ninguém. Será que este é o mesmo Jesus que vimos no último capítulo, ofendendo as pessoas e não se desculpando por isso? Ele provou ser isento do pagamento do imposto no templo, mas disse, para que não os escandalizemos, vá e pague. Parece haver uma certa incoerência, certo? A nossa resposta está no versículo seguinte. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando, quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, em verdade, vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe.
Mateus 18, do 1 ao 4. A expressão-chave aqui é aquele que se humilhar. Um pouco mais tarde, Jesus ampliou isto, dizendo: quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Mateus 20, do 26 ao 28. Uau, que declaração! Ele não veio para ser servido, mas para servir. Ele era o Filho, ele era livre, ele não devia nada a ninguém, ele não estava sujeito a nenhum homem, mas ele decidiu usar a sua liberdade para servir. Livre para servir. Somos exortados no Novo Testamento, como filhos de Deus, a imitar nosso irmão, a ter a mesma atitude que vemos em Jesus. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Gálatas 5, verso 13. Outra palavra para liberdade é privilégio. Não devemos usar a nossa liberdade ou nossos privilégios como filhos do Deus vivo para servir a nós mesmos. A liberdade deve ser usada para servir aos outros. A liberdade em servir e cativeiro na escravidão. O escravo é alguém que tem de servir, ao passo que um servo é alguém que vive para servir. Vamos ver algumas diferenças entre a atitude de um escravo e a de um servo. O escravo tem de fazer, o servo consegue fazer. O escravo faz o mínimo necessário, o servo atinge o potencial máximo. O escravo caminha 1 milha, o servo caminha a 2ª milha. O escravo se sente roubado, o servo dá. O escravo é preso, o servo é livre. O escravo luta por seus direitos, o servo abre mão dos seus direitos. Vi muitos cristãos servirem com uma atitude de ressentimento. Eles dão com amargura e reclamam quando pagam seus impostos. Eles ainda vivem como escravos de uma lei da qual foram libertos. Eles continuam sendo escravos dentro do seu coração. O mais alarmante é que esta lei é feita a partir do Novo Testamento. Eles não têm o, entre aspas, espírito dos mandamentos que Jesus deu. Eles não entenderam que eram livres para servir. Assim, continuam lutando em benefício próprio, em vez de lutar em benefício dos outros. Paulo nos dá um exemplo vívido de confronto com essa atitude em suas cartas aos Romanos e aos Coríntios. A liberdade para aqueles crentes foi desafiada pela comida. Paulo começa exortando-os. Acolhei o que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Romanos 14, do 1 ao 2. Jesus havia esclarecido que não é o que entra pela boca que contamina, mas sim o que sai da boca. Ao fazer esta declaração, ele considera todos os alimentos limpos para o crente. Marcos 7, do 18 ao 19. Paulo disse que havia alguns crentes que eram fracos na fé e ainda não podiam comer carne por medo de estarem comendo alimentos que haviam sido sacrificados a ídolos. Embora Jesus houvesse abordado o assunto, essas pessoas ainda não podiam comer carne com a consciência tranquila. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo. Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pela qual são todas as coisas e nós também por Ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito de familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a ele sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. 1 Coríntios 8, versículo 4 e do 6 ao 7. Naquelas igrejas, os cristãos que tinham a fé mais forte estavam comendo carne de origem duvidosa diante dos santos mais fracos.
Isto estava causando um problema, embora Jesus tivesse purificado estes alimentos. Os mais fracos não conseguiam se livrar da imagem da carne no altar de um ídolo. Os santos mais fortes sabiam que aquele ídolo não era nada e não tinham qualquer problema de consciência em comer. Mas parece que eles estavam mais preocupados em exercer os seus direitos como crentes neotestamentários do que em ofender seus irmãos. Sem perceber, eles haviam colocado uma pedra de tropeço no caminho de seus irmãos mais fracos. Esta atitude não está presente no coração de um servo. Veja como Paulo se dirigiu a eles. Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14, verso 13 e verso 17. Ele estava dizendo, vamos nos lembrar do que se trata realmente o reino, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Todos estes benefícios estavam sendo perturbados nos novos crentes. Os crentes mais fortes não estavam usando a sua liberdade para servir, mas como uma plataforma para defender os seus direitos. Eles tinham conhecimento da sua liberdade adquirida com o Novo Testamento, mas o conhecimento sem amor destrói. Eles não tinham o coração de Jesus em relação a esse assunto. Jesus provou seus direitos com relação ao templo, a Pedro e aos demais discípulos para exemplificar a importância de abrirmos mão de nossas vidas para servir. Ele nunca pretendeu que a liberdade fosse uma licença para exigirmos nossos direitos e fazer com que os outros se ofendessem e tropeçassem. Paulo deu esta advertência àqueles que tinham conhecimento dos seus direitos em Cristo, mas não tinham o coração de Cristo para servir. E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. 1 Coríntios 8, do 11 ao 12. Podemos usar a nossa liberdade para pecar. Como? Ferindo aqueles que têm uma consciência mais fraca, fazendo com que um dos pequeninos de Cristo se ofendam e tropecem. Abrindo mão dos nossos direitos. Depois que Jesus estabeleceu a sua liberdade com relação ao imposto do templo, ele teve o cuidado de cobrar de seus discípulos a importância da humildade. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurassem ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançados no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos do que tendo 2 serem lançados no inferno. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Mateus 18, do 6 ao 10. Este capítulo inteiro de Mateus trata das ofensas. Jesus está dizendo claramente para nos livrarmos de qualquer coisa que nos faça pecar, mesmo que seja um dos nossos privilégios dados pelo Novo Testamento. Se alguma coisa fizer com que o seu irmão mais fraco peque, corte-a pela raiz. Você pode se perguntar, então, por que Jesus estava ofendendo a tantas pessoas, como vimos no capítulo anterior deste livro? A resposta é simples. Jesus ofendeu algumas pessoas por obedecer ao Pai e servir aos outros. A ofensa praticada por ele não ocorreu porque ele estava exigindo os seus direitos. Os fariseus se ofenderam quando ele curou no sábado.
Seus discípulos se ofenderam com a verdade que seu pai o mandou pregar. Maria e Marta se ofenderam quando ele atrasou o seu retorno para curar Lázaro. Mas você não verá Jesus ofendendo as pessoas por servir a si mesmo. Paulo, em sua carta aos Coríntios, fez esta advertência. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de modo algum a ser tropeço para os fracos. 1 Coríntios capítulo 8, verso 9. A nossa liberdade nos foi dada para servir e para abrirmos mão de nossas vidas. Devemos edificar e não destruir. Esta liberdade também não nos foi dada para acumularmos coisas para nós mesmos. Por termos usado a liberdade desta maneira, muitos hoje estão ofendidos com o estilo de vida dos cristãos. Ouça novamente a advertência que nos foi dada em 1 Coríntios 8, 9. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha, de algum modo, a ser tropeço para os fracos. Eis um exemplo de como vi este mandamento ser quebrado. Em minha segunda viagem ministerial à Indonésia, levei Lisa, meus filhos e uma babá. Chegamos em Denpasar, Bali, uma ilha turística. Um membro do conselho da igreja que estávamos visitando possuía um hotel modesto em uma parte muito barulhenta da cidade. Tínhamos viajado uma longa distância e tínhamos dormido muito pouco. Estávamos exaustos. Naquela noite, fomos despertados diversas vezes por barulhos altos e cachorros latindo. Só passamos uma noite ali e não conseguimos descansar o suficiente. No dia seguinte, prosseguimos para Java e ministramos durante as 2 semanas seguintes, seguindo um programa muito atarefado. Só tínhamos um dia livre naquelas 2 semanas e era para viajar. Em um período de 24 horas, ministramos 5 vezes em uma igreja com 30 mil membros. No final da viagem, estávamos programados para voltar por Bali. O pastor nos informou que ficaríamos no hotel do membro do conselho novamente. Não estávamos nada animados em ficarmos naquelas condições novamente depois de 2 semanas de ministração ininterrupta. No café da manhã, na manhã em que estávamos para partir de Java para Bali, uma senhora adorável ofereceu-se para pagar por nossas acomodações em um dos melhores hotéis turísticos de Bali. Fiquei muito entusiasmado porque eu poderia descansar e ficar num belo lugar. Quando saíamos do restaurante para fazer as malas, Lisa me disse que não se sentia bem em aceitar aquela oferta daquela senhora. O intérprete e eu discutimos o assunto com ela e dissemos que estava tudo bem em aceitarmos. Mais uma vez, no avião de Java para Bali, ela disse que não achava que estávamos fazendo a coisa certa. Fui tolo e não lhe dei ouvidos. Eu disse a ela que aquilo não custaria nada à igreja e que estava tudo bem. Quando chegamos a Bali, ela insistiu mais uma vez, mas eu a ignorei. Quando nos encontramos com o pastor, eu disse a ele que não precisaríamos ficar no hotel do membro do conselho por causa da oferta daquela senhora. Ele pareceu ficar desconfortável com o que eu havia dito. Então perguntei a ele o que havia de errado. Felizmente, ele se abriu comigo e disse: John, isto ofenderá o membro do conselho e a sua família. Eles já reservaram o quarto para você e eles estão lotados para esta noite. Aparentemente, eu também havia ofendido o pastor por não apreciar o que eles haviam preparado para nós. Finalmente, eu disse a ele que ficaríamos no hotel do membro do conselho e que desistiríamos da oferta da senhora. O Senhor tratou comigo por causa da minha atitude. Eu sabia que o pastor estava magoado. Vi que exigir os meus direitos havia ofendido aquele irmão e que aquilo era pecado. Pedi que ele me perdoasse. Ele me perdoou. Espero não ter de aprender esta lição novamente. O teste da edificação. O apóstolo Paulo, ao escrever Romanos, resumiu o coração de Deus sobre o assunto. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Romanos 14, verso 19. Deve ser nosso alvo não fazer com que os outros tropecem por causa da nossa liberdade. O que fazemos pode até ser permissível de acordo com as Escrituras. Mas pergunte a si mesmo, isto visa a edificação dos outros ou a minha?
Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outro. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos tornei causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus, assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. 1 Coríntios 10, do 23 ao 24 e do 31 ao 33. Eu o encorajo a permitir que o Espírito Santo ilumine cada área de sua vida através dessa passagem das Escrituras. Permita que ele lhe mostre quaisquer motivações ou interesses ocultos que sejam para seu proveito e não para o proveito dos outros. Não importa que área da vida você pretende seguir. Aceite o seu desafio de viver como servo de todos. Use a liberdade em Cristo para libertar os outros e não para garantir os seus direitos. Esta foi uma das diretrizes do ministério de Paulo, que descreveu: não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 3. Assim nós finalizamos a leitura de mais um capítulo. Eu aguardo você no próximo. Que Deus te abençoe.